Olá, meus amigos. Estamos entrando aqui com o nosso programa Caxambu na Graça, neste primeiro programa, do mês de julho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, não importa o momento que você está vendo. No Salmo de número 32 está escrito assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no chegar, ou no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Então aqui o salmista está falando todo aquele que é santo. O santo não é aquele que muitos colocam ali a imagem dele, fazem orações a ele. Aquela pessoa pode até ter sido santa, mas ela hoje morreu e está do outro lado com Jesus. Mas o santo que a Bíblia nos diz é aquele que aceitou a Jesus, que entregou a sua vida a ele, Jesus o santificou, fez dele um santo. Então, aqui ele está dizendo todo aquele que é santo. Ou seja, ele está falando não de um estado, mas realmente de ser. Ou seja, ele não está santo, ele é santo. Todo aquele que é santo, por exemplo, alguém está bêbado, mas alguém não é bêbado, ele está bêbado, é um estado. Então, ele fala de ser e não de estar. Por exemplo, alguém é um médico, mas ele não está exercendo a medicina, ele está dando aula na faculdade, mas nem por isso ele deixa de ser médico. Então, talvez você aceitou a Jesus, mas você não tenha andado de acordo com alguém, com o proceder de alguém que é santo. Você, às vezes, está cometendo algum pecado. Você está na prática constante de algum pecado. Então, você não é um pecador, você é um santo, mas está na prática do pecado. Então você deve o quê? Alinhar a sua vida com aquilo que você é. É a mesma coisa do leão querer comer alface. A natureza do leão é o quê? Comer a carne, é aquilo que vai fazer bem a ele. Porque a estrutura dele precisa de carne. Então, ele diz que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Ou seja, o diabo quer mostrar que você vai orar e aquele problema já passou da hora, não tem mais jeito, não adianta você orar. Não. Aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Nós vamos ver isso aqui. 1 Coríntios 6,10: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Eu quero lembrar você que essa carta foi escrita para uma igreja, não para pessoas do mundo, pessoas que ainda não tinham entregue a vida a Jesus. Foi escrito para a igreja de Corinto. No meio dele haviam pessoas que estavam sendo devassos, adúlteros, idólatras. Paulo falou depois no versículo 11, e é o que alguns têm sido. Mas olha o que ele diz logo em seguida: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, vocês já são santos. Vocês não devem continuar nessas práticas, já não fazem mais parte da natureza de vocês. Então, eles poderiam estar naquela condição, mas eles não eram aquele tipo de pessoa. Talvez seja o seu caso. Aí você diz: não, pastor, não dá mais tempo, como o senhor leu aí, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Aí você diz: não tem mais tempo, tudo se perdeu, não adianta nem orar mais. Aí João 11:25 vai dizer o quê? Jesus disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, por isso que ele está dizendo, todo aquele que é santo, que aceitou a Jesus, que crê em Jesus, ele vai orar a tempo de te poder achar. Por quê?
Porque para Deus sempre tem tempo. Aqui ele está dizendo, ainda que estiver morto, quando alguém morre, o que significa? Já acabou, não tem mais tempo. Não adianta chorar o leite derramado. Mas Jesus está dizendo, se você crê, ainda que estiver morto, que o médico disse não tem mais jeito, viverá. Aquele que crê nele viverá. Jeremias 18, versículo 1, para terminar. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ó casa de Israel. Então, Deus levou Jeremias na casa do oleiro onde se fabricava vasos de barro e mandou Jeremias observar o processo. Então, o processo, muitas vezes, é o que faz muitas pessoas achar que já passou do tempo dela receber o seu milagre. Então, ali na casa do oleiro, houve um processo para que o vaso fosse refeito, né? O vaso se quebrou na mão dele e ele teve que refazer. Então, o vaso ou o barro que somos nós não podemos sair da presença de Deus até que o processo termine. Às vezes vai ser doloroso, vai ser difícil. Mas o final é lindo. O vaso fica bonito, fica algo ali útil. Então alguns estão tão apressados que já querem indicar o milagre. Como se o milagre fosse aquele macarrão miojo que você coloca lá com 3 minutos, já está pronto, né? Então, às vezes o milagre vai passar por um processo. Você tem que respeitar esse processo. Se você crê, você vai orar e não vai ser fora do tempo, não. Porque para quem crê, nunca é fora do tempo. Ainda que estiver morto, viverá. Deus pode trazer até aquilo que se perdeu. Eu oro por você agora, Pai querido, obrigado pela tua palavra. Meu Deus, ajude esta pessoa a crer no Senhor. Pai, a mente dela tem mentido para ela, como disse Abacuque, meu Deus. A sua alma não é reta nele, ela se incha, ela mostra algo que não é verdadeiro, mas o meu justo viverá da fé. Por isso, Pai, ajuda essa pessoa a viver da fé, a não recuar, ainda que o processo vai ser doloroso. No nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa e eu amarro todo o poder do diabo contra a vida dela, que trama contra ela, potencializando a dúvida. Eu digo, diabo, sai dos pensamentos, saia desta vida em nome de Jesus, porque essa pessoa vai passar pelo processo e vai ser um vaso de honra para Deus. Eu abençoo esta pessoa, meu Deus, para a tua glória, em nome de Jesus. Creia, meu irmão, Deus te abençoe, até outra oportunidade, até lá, em nome de Jesus.